Boa noite a todos, muita paz. Hoje vamos fazer uma reflexão acerca do conhecimento humano. Para que serve o conhecimento humano? E principalmente se não for utilizado na nossa vida. Desde os primórdios do tempo, o ser humano tem uma ânsia de saber, de conhecer. E ele sempre está buscando esse entendimento maior da vida, através das suas experiências. Então, desde os primórdios, onde já estávamos numa fase dos porquês, de perguntar da natureza, onde vai surgir aqueles primeiros grandes filósofos da humanidade, nós vamos iniciar uma fase bastante interessante. Faremos uma análise bastante superficial acerca do conhecimento, iniciando na Grécia, onde vamos dispor de duas escolas, a escola de Cos e a escola de Quinidos, Esparta e Atenas. Esparta, o militarismo, onde teremos a matéria como a nossa manobra de vida, de experiência, onde exercitaremos a nossa mente e teremos um corpo são. E Cos, onde teremos Atenas, teremos o mundo das ideias, o mundo ideal, onde habita os seres angelicais. Teremos como referência, ao passar dos anos, o médico Paracelso. E na escola de Quinidos, em Esparta, nós teremos como referência maior Galeno, onde vai perdurar por 1400 anos a escola da medicina, onde a resposta está na matéria. E nesse intervalo de tempo, nós vamos entendendo que personagens estão surgindo na nossa história para que o conhecimento seja revelado. E já próximo de nós, agora já em 1700 e pouco, nós teremos um médico alemão chamado Franz Anton Mesmer, que vai falar para todos nós sobre uma outra área da matéria, que é a parte magnética, onde em torno de toda a corrente elétrica nós temos um campo magnético, demonstrando para todos nós que o magnetismo está presente, não só nos minerais, mas nos vegetais, nos animais, mas que tem uma propriedade diferente nos animais, onde tem um colorido das nossas emoções, daquilo que nós pensamos. Por isso que o nosso magnetismo é dotado de uma peculiaridade. Daqui a pouco os senhores receberão o passe magnético, onde os médiuns, preparados para isso, irão transmitir, fazer uma transfusão para cada um de nós, de uma energia, de uma bioenergia. E que nós podemos dizer que é a exteriorização do magnetismo dessas pessoas, para que possa assim equilibrar as nossas forças, a nossa força vital. E força vital, quem vai trazer para a gente, depois dos 100 anos, será Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, onde ele vai falar sobre o vitalismo, a força vital, onde vai falar que a doença é uma consequência do desequilíbrio da força vital. Olha que coisa fantástica. Se nós reequilibramos a nossa força vital, a parte magnética, essa parte estrutural do espírito, nós equilibramos a matéria. Então hoje entendemos que esse desequilíbrio que se manifesta através de doença, nada mais são do que exteriorização dos desequilíbrios do nosso comportamento, da nossa conduta, da nossa mente, da nossa insegurança, dos nossos medos, que serão refletidos agora na matéria. Mas, a partir de mais uns 100 anos, nós teremos uma outra oportunidade agora de entrarmos de uma forma racional, lógica na área do espírito. Porque nesses 1800 anos, a matéria sempre foi investigada, sempre foi analisada.
E sempre pensamos em encontrar respostas em cima da matéria. Quando fazemos uma pesquisa, uma análise, onde temos um objeto de estudo, por exemplo, vamos pegar um camundongo, que sempre foi um objeto de estudo muito usado, e vamos provar que fazendo certa coisa, certa cirurgia nele, vai dar certo. Nós colocamos lá um método, o objeto está à minha vontade, e eu utilizo da forma que eu quero. E eu utilizo um camundongo, 2, 100, 400, até eu provar que isso dá certo ou não dá certo. É um objeto de estudo nosso. É interessante que quando vai surgir o Espiritismo, a doutrina espírita, o professor Allan Kardec, ele tem as dificuldades, sendo um homem racional, dentro da lógica, ainda conhecedor e também estudioso do magnetismo por 30 anos, e nós vamos ter o positivismo com Augusto Comte, aí já no iluminismo, o período fértil do conhecimento humano em toda a Europa. Ele vai fazer uma análise criteriosa das mensagens recebidas pelos médiuns. Mas como vou poder provar que isso é verdade? E aí ele vai através de perguntas que são espalhadas por vários médiuns, médiuns que não se conhecem, e essa pergunta ela tem a resposta através dos espíritos. E os espíritos, através das respostas, através de uma análise dessas respostas, ele percebe que há uma concordância. E quando há uma concordância dessas respostas, porque o objeto de estudo não está à sua vontade, porque para eu conversar com o espírito, eu preciso ter informações maiores. Eu não enxergo, eu não vejo, então eu tenho, através de uma série de questionamentos, eu vou conhecer melhor aquele espírito. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado quando falamos de espíritos, porque quando se fala de espíritos, sempre achamos que são bons espíritos. Se colocarmos aqui, por exemplo, o Beto Hora, que é um grande imitador, ele vai imitar vários personagens da nossa história. E nós vamos acreditar, se não tivermos uma cortina separando a gente dele, com toda certeza vamos acreditar que aquele personagem existe. Da mesma forma, os espíritos, nós precisamos ter uma comprovação de que aquilo é uma coisa séria, ou não é uma pessoa que está enganando a gente, um embusteiro, uma pessoa que está ludibriando a nós. Então Allan Kardec, ele faz esse método, que é o método de analítico e dedutivo, porque ele vai deduzir através da concordância desse número de mensagens que isso é uma hipótese dentro da verdade. Então, a partir daí, nós vamos ter a certeza de que esse mundo espiritual é uma realidade para nós. E esse mundo espiritual é tão igual quanto a nós. Tem tanta gente boas como tem aqui, mas tem tanta gente ainda equivocadas ou más como tem no mundo. E que nós, como não sabemos ainda lidar com essa situação, nós ainda penamos com isso. E às vezes acreditamos piamente em uma coisa que não é verdadeira. E para isso nós precisamos ter esse bom senso. Eu, quando era mais novo, bem mais novo, eu fui chamado, eu estava no centro espírita, eu devia ter meus 30 anos, e aí falaram para mim assim: olha, o mentor da casa quer falar com você. Como nunca me ensinaram a conversar com espíritos, e eu acreditava que eu devia ficar rezando de olhos fechados, e o médium estava do meu lado, eu aqui, e aí o espírito começa a me dar uma série de orientações. Eu estou com meus olhos fechados, concentrado na prece. Terminou a mensagem do espírito, que teve o prazer de dar a mensagem, e também gastou o seu tempo comigo. E aí perguntaram para mim: e o que ele falou? Eu falei: não sei, porque eu não prestei atenção. Eu fiquei prestando atenção na minha prece, acreditando que eu estava fazendo bem, e eu estava fazendo mal,
porque eu tratei aquilo como uma coisa divina, onde eu deveria estar prostrado, orando. Não, eu tenho que conversar como se estou conversando com uma pessoa normalmente. Boa noite, tudo bem? O que o senhor tem para falar para mim? E aí ele vai falar, eu vou conversar com ele, vou dialogar com ele. Então, para que nós venhamos a entender que o mundo espiritual, ele é um mundo vivo. E ele é tão vivo que nós acabamos esquecendo, por conta que nós esquecemos por conta das coisas que o mundo nos oferece. Mas, Caetano, que coisas que o mundo nos oferece? Olha, quem tem um pouco mais de 50, 60 anos, vai entender que lá atrás a gente não tinha tanta oferta de coisas na vida. Hoje você vai morar num lugar, você tem 1000 coisas para você pagar, né? Você tem o Wi-Fi, você tem o telefone, você tem esses streams e assim por diante. São tantas coisas que estão somadas para o nosso lazer, que quando vê, nós estamos muito mais no lazer do que nos deveres da vida. E a espiritualidade, ela fica, entre aspas, esquecida na nossa vida. E nós precisamos agora retomar isso. Como é que eu vou retomar esse meu reencontro com a espiritualidade? Ora, pelo início. E o início é sempre uma lembrança, uma conversa. Todos nós temos um espírito amigo. Espírito amigo é uma pessoa, um amigo nosso. Imaginem vocês que vocês têm o melhor amigo aqui na terra. Quem é o seu melhor amigo? É fulano, Beltrano, meu pai, minha mãe, é alguém. Então entenda que quem está ali acompanhando no mundo espiritual é muito, muito mais amigo do que essa pessoa. Porque ele se comprometeu com você e está velando por você. Velando no bom sentido, te auxiliando, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. Mas, Caetano, como é que eu vou saber isso? Ora, inicie um diálogo. Todos os dias a gente tem o hábito, às vezes, de fazer a oração. E nessa oração, convide o seu espírito amigo para que participe com você. Da mesma forma que um dia você encontrou uma moça, um rapaz, e ali vocês se encontraram e começaram a trocar olhares, e conversa vai, conversa vem. É nessas conversas que nós vamos criar uma afinidade, uma intimidade. E é da mesma forma que nós vamos fazer com o mundo espiritual. Nós vamos encontrar essa afinidade através agora de uma intimidade maior, de uma conversa todos os dias. Não só numa forma de agradecimento, que é um dever de cada um de nós, mas também numa forma de participação do nosso dia a dia. Vamos trabalhar, vamos iniciar o trabalho, por que não fazer uma prece, uma oração? Por que não fazer uma leitura de um livro edificante? E nesse instante pedir a Deus que ajude a fazer bons negócios. Por que não? As pessoas acham que não se deve fazer isso. Lógico que deve fazer. Para fazer bons negócios, para que a gente possa ter bons clientes, para que a gente tenha muito mais atenção e não seja incauto e alguém possa, sem escrúpulo, tirar algo de nós, porque às vezes é o excesso de confiança. Então a prece, junto com o nosso amigo espiritual, não tenho dúvidas que quando a gente vai num momento decisivo e a gente eleva o pensamento, esse amigo espiritual, com toda certeza, ele ali ao nosso lado está. Então, é o pensamento nosso que vai nos auxiliar nesse encontro com o nosso amigo espiritual. Porque, como nos ensinam os espíritos, o pensamento ele é tudo na nossa vida. Quando Jesus... Eu não sei se vocês já viram aquela série Chosen, né? Onde tem uma passagem de Jesus, onde ele está ensinando, dando seus ensinamentos, e dali a pouco ele vê uma cena interessante, porque só ele consegue perceber, porque Jesus, para nós espíritas, é um espírito puro. Eu não sei se vocês têm ideia do que é um espírito puro, mas
ainda não tem, às vezes a gente não consegue conceber isso, porque nós estamos no início da matéria, ainda a gente precisa da matéria para se manifestar. Estamos educando os nossos sentidos, a visão, a audição, o paladar, nós estamos educando, nós estamos nos tornando pessoas mais sensíveis. Por isso que ouvir boas músicas, boas palestrações, por isso que se alimentar bem com o que é importante para o nosso corpo, por isso que você ser sensível ao toque dos outros, por isso que é necessário que você, da sua boca, saia palavras que você consegue executar, colocar em prática, onde a ação está correspondendo com aquilo que você fala, onde você está enobrecendo um sentido da vida, que é a nossa fala. A nossa fala é uma coisa interessante. Volta para a época das cavernas. Como é que nós nos comunicávamos? A gente falava? Não. Representações, manuais, sons guturais. E passado aí mais de 3 milhões de anos, nós temos milhares de dialetos e idiomas. Isso foi graças às nossas experiências de vida, o desenvolvimento do nosso intelecto. E hoje a comunicação ela se faz de uma forma célere, porque descobrimos e inventamos aparelhos que nos possibilitam falar com o mundo ao mesmo tempo. Então é o desenvolvimento das nossas potencialidades da alma, do espírito. E isso é uma conquista de cada um de nós. Por isso que a pessoa não pode se sentir menos valorizada. Ela não pode cultivar pensamentos ruins, porque ela está trabalhando contra ela mesma. Porque a nossa essência, ela é divina. O nosso gene, ele é divino. O gene, ele mostra a paternidade. Então nós somos criatura do Criador. Basta isso para sermos pessoas felizes. Não importa o estado que eu me encontre, se é um estado patológico, doentio, ou se é um estado nevrálgico, mas o que importa é que eu saiba que eu sou criatura do Criador. E essa criatura do Criador, ela deve agora agir de forma diferente. Porque Stephen Hawking, que viveu uma vida todinha numa cadeira de rodas, todo torto, desde os seus 18, 19 anos de idade, uma inteligência na área da matemática e da astrofísica. Nunca vi uma entrevista dele reclamando da vida, nunca. E ele sempre fazia assim, porque ele preferia olhar para as estrelas que resplandecem no céu do que para o chão da terra, para entender que ele é um homem que caminha para cima, caminha para a luz. E Stephen Hawking se dizia ateu. Eu nunca entendi um ateu que é resignado. E aí ele dizia assim, que nesse último livro, eu só consigo conceber Deus através de leis, porque eu sou um matemático. E é dessa forma que o Espiritismo apresenta Deus para a gente, através de leis absolutas. Da mesma forma que você pega o seu carro e vai dirigir pelas ruas, se você não souber as leis, causa acidente. O Espiritismo veio nos ensinar as leis da natureza, que nada mais são que a forma como Deus se manifesta para que podemos nos encaixar, nos enquadrar. Qualquer lei que eu ultrapasse, eu tenho que reparar. Se eu passar no sinal vermelho, vem a multa. Qualquer lei. Se eu enganei uma pessoa, a minha consciência fica endividada. Porque Allan Kardec perguntou aos espíritos: aonde está escrita as leis de Deus? Eles respondem: na consciência. Na consciência. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Somente aqueles que estão em estado alterado, patológico. Mas todas as pessoas sãs sabem o que devem fazer. Não é verdade? Nós não sabemos o que devemos comer? Sabemos.
mas vem aquela bomba de chocolate recheada, naquela feijoada, e aí às vezes a gente se atira naquilo lá, né? Eu li um livro chamado Dieta das Emoções, e eu estava precisando de um regime, e aí só de ler o livro eu perdi 8 quilos, só de ler. Olha que interessante, é um americano. E aí ele falou assim: você gosta de comer macarrão? Eu gosto de comer macarrão. Ele falou: então saiba que você está comendo farinha de trigo. Sabe a farinha branca, ela de trigo? Você está comendo aquilo. Nós misturamos, fizemos isso e virou aquela delícia que é macarrão, capelete, ravioli e assim por diante. Mas saiba que é farinha de trigo, então coma um pouco. Você gosta de sorvete? Gosto. Então entenda que é gordura vegetal. Misturaram lá com um bocado de coisa, mas o teu corpo não precisa disso. Então coma, mas coma pouco disso. Para que a gente entenda que, senão, eu entro nessa vibe que oferecem para a gente. Quem não gosta, né? A educação é uma das tarefas mais difíceis do ser humano. Você já tem a tarefa, às vezes, de educar filhos. Imagine, você tem que se educar. Porque para eu poder educar alguém, eu preciso também estar educado. Não adianta eu falar algo para o meu filho que eu não faço. É um contrassenso. Então, nesse livro, eu aprendi a me controlar, a entender melhor como é que funcionam as coisas. Então, e saber que é o seguinte: quando eu como alguma coisa, por exemplo, que me faz mal, que é, entre aspas, um veneno, eu automaticamente, se eu não perceber isso, o meu corpo joga fora, automaticamente. Mas às vezes a gente, no mecanismo de, entre aspas, ser bonzinho, nós aceitamos muita coisa que os outros nos oferecem. E chega uma hora que você vai aceitando, e aí chega uma hora que você vomita, através de uma crise, de um estresse, de um nervosismo, e assim por diante. Então, senhores, a doutrina espírita, ela vem nos auxiliar a entender melhor essas leis divinas. Stephen Hawking, então, era uma pessoa resignada, tinha um sentimento de religiosidade, porque ele soube viver bem com aquilo que ele tinha, com as condições que foram criadas para ele. Porque o Espírito Joana de Ângeles diz que na vida, tudo foi criado para o nosso crescimento espiritual. As pessoas que são colocadas ao nosso lado, as situações da nossa vida, as circunstâncias que enfrentamos, tudo foi feito para você, para o seu crescimento espiritual, e não do outro, mas é o seu. O filho, o marido, a esposa, que às vezes a gente reclama, o pai, a mãe, mas são as pessoas necessárias, não são as pessoas que você merece, não, porque às vezes a pessoa fala: eu não mereço essa família, queria uma família melhor, mas às vezes nem essa família a merece. Foi uma misericórdia de Deus dar esses pais, esses filhos, isso e aquilo, e a gente não entende isso. Então entenda que aonde você se encontra, você tem condições de superar, porque ninguém recebe um peso maior que pode aguentar, ninguém, porque a lei é de misericórdia, ninguém. E quando Deus envia o seu Filho, que é o nosso irmão muito mais velho, Jesus, ele veio nos ensinar a sair de uma dificuldade de comportamento e avançar numa conduta melhor. Não faça ao outro o que tu não gostaria que o outro te fizesse. Não bastaria isso para o mundo ser feliz? Não bastaria esse único ensinamento de Jesus? Ou melhor, faça ao outro o que tu gostaria que o outro te fizesse. Você gosta que o outro fala que te ama? Fala que ama o outro. Você gosta de ganhar presente? Dê presente, porque a gente só gosta de ganhar, gosta que os outros falem para a gente, mas você só dá aquilo que tem. Então eu preciso nascer dentro de mim essas coisas que às vezes a gente quer que o outro nos dê. Essa força de vontade parte de nós. Então eu conheço pessoas que às vezes presenteiam muito. Ela gosta de fazer isso.
E é interessante, porque a gente aprende com essas pessoas. Certo? Comprar um mimo, olha, lembrei de você, comprei isso, comprei aquilo. É um mimo, não precisa ser muita coisa, é uma lembrança. E essa lembrança é o que preenche a nossa vida. Lembrou de mim, tá vendo? Lembrou de mim. É dessa forma que nós vamos alterando essa forma comportamental, que veio a proposta cristã, a proposta de Jesus, né? Para de ficar olhando o defeito do outro, olha o seu. Para de ver o cisco no olho do outro, olha a trave, o pau que tem no teu olho. Preste atenção, a tua evolução é tua e não do outro. O teu processo de crescimento, o acerto de contas é você e Deus. A Madre Teresa, ela fala assim: se na vida você quer ter sucesso, vai atrás do sucesso, mas entenda que na busca do sucesso você fará falsos amigos e verdadeiros inimigos, mas mesmo assim, vá atrás do sucesso, porque no final das contas você vai ver que a tua relação nunca foi entre você e o outro, e sempre você e Deus. É você e Deus. Por isso que é importante a gente fortalecer essa relação, porque a gente vai fortalecer a relação com os amigos espirituais. Esses dias eu visitando um amigo que está numa condição de saúde muito ruim, mas muito maior a questão espiritual, a questão emocional, e depois de uma conversa eu falei: olha, eu vou sair agora daqui, daqui a pouco você vai, ajoelha aqui nesse chão e conversa com Deus, vê o que está errado, tem alguma coisa errada. É dessa forma que nós vamos estreitando as relações. E foi dessa forma que o pastor Peter Marshall, da igreja da Pensilvânia, ele também aprendeu muita coisa num porão da casa dele, com a sua governanta, com aquela pessoa que trabalhava na sua casa. Porque o pastor Peter Marshall era um homem notável em toda a Pensilvânia. A igreja dele recebia os deputados, senadores e até mesmo presidentes da República dos Estados Unidos. Ele era considerado um dos maiores intérpretes do Sermão da Montanha. Falava de uma forma maravilhosa, levava as pessoas às lágrimas. As pessoas ficavam bem, satisfeitas, saíam felizes e algumas até se curavam. Mas Peter Marshall tinha família. E a esposa dele sofria de um problema pulmonar. E Peter Marshall, toda vez que voltava em casa, a esposa lhe cobrava: Peter, como é que pode você, o homem que conforta milhares de pessoas, beneficia muitas pessoas, e eu aqui, a sua esposa, você não consegue fazer com que eu melhore do meu pulmão? E ele sempre era cobrado disso. Lá fora era feliz, aqui dentro estava vivendo a infelicidade. A esposa também vivia feliz, porque queria dele aquilo que ele oferecia lá fora. E até que um dia, ele chegando em casa, viu na mesa um recado. E nesse recado estava escrito: fui embora, arrumei coisa melhor, até nunca mais. Ele ficou perplexo. Como alguém poderia falar assim com ele? Porque na igreja dele, as pessoas pagariam para trabalhar com ele, na casa dele. E como pode essa pessoa? Porque ela o conhecia. E aí, ele viu esse recado, a sua esposa fez algumas reclamações e ele foi para o porão da casa. E lá no porão, ele percebeu que um móvel estava quebrado, a tampa do fogão quebrada, algumas coisas estavam erradas. Aí ele parou e começou a falar com Deus: meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu sou mais amigo seu do que o Senhor é meu amigo? E fez uma conversa íntima com Deus, falando das suas dificuldades como homem de família, e que lá fora ele vivia de uma forma feliz. E então acabou a sua rogatória a Deus, foi dormir, e no dia seguinte ele tinha um sermão logo cedo na igreja. A igreja lotada, ele foi para o púlpito e ia começar a falar, mas algo veio diferente na sua mente. E aí ele foi falar agora, não do pastor Peter Marshall, mas do homem Peter Marshall.
O homem, como todos nós, homens, mulheres, que nós temos as nossas dificuldades. Temos as nossas problemáticas internas, as nossas dificuldades de comportamento, de conduta, as nossas fraquezas, os nossos vícios. E Peter Marshall abriu o seu coração. E quando ele falava, ele percebeu e viu a esposa dele feliz. E quando viu essa imagem, ele falou: meu Deus, algo estava diferente. Ele tinha pressa em voltar para casa, porque algo aconteceu. E ele volta rapidamente para casa. Quando ele está entrando a porta, ele vê a esposa descendo a escada e ela dizendo: Peter, eu estou boa, fiquei boa. E ele relata a ela o que havia acontecido. E aí ele vai ter uma conversa franca com a esposa. Não mais o pastor, mas o marido. Aquele que também tem os seus problemas, as suas dificuldades, principalmente nós homens, que temos muitas dificuldades em falar, em colocar para fora, e é necessário, porque às vezes nós passamos por situações que precisamos que alguém ouça as nossas dores. E certa feita, eu fui fazer uma terapia, com uma moça, uma psicóloga, uma menina, e em determinado momento, ela falou assim: Caetano, quando você vai sair do seu pedestal? Eu não entendi, fiquei até meio bravo com ela, sabe? Eu tive uma reação ruim. Mas eu falei: que pedestal? Ela falou: do seu orgulho. Eu falei: meu orgulho? Ela falou: é seu orgulho. Porque você acha que você não erra? Porque eu estava por uma consciência de culpa, e eu não saía da culpa, porque havia feito um erro grave para mim, e eu acreditava que eu não errasse, que eu não pudesse fazer nada de errado, e quando veio esse erro, tomou conta da minha vida. Ela falou: Caetano, você é igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo. Você não é diferente. Não se cobre uma coisa que você não tem ainda. Então todos nós somos pessoas sedentas de carinho, somos sedentas de amor, e nós precisamos fazer essa cooperação um com o outro, essa troca. E a melhor coisa é o diálogo. Às vezes eu fazia assim, quando meus filhos eram menores, eu fazia: vamos sentar e vamos falar o que cada um pensa do outro. Tem que tomar cuidado, viu? O que cada um, como eu estou me saindo como pai, como a mãe, como filho, como irmão, e vamos falando. E isso é uma coisa fantástica, porque a criança, ela não mente, ela fala, e nós precisamos ouvir as crianças, para que assim nós possamos aprender com as crianças. E só para encerrar, é que eu me recordei agora de uma coisa muito importante. Eu estava numa terapia de casais, e aí nessa terapia, no final, todos os casais foram numa sala assim, vamos imaginar essa sala, e os casais que lá se encontram, estão numa situação ou difícil, ou então estão fortalecendo os laços, e a sala fica escura, e os casais estão aqui, e aí é uma surpresa para todos no final do curso, e aí apaga-se a luz, fica tudo escuro, e aí você só começa a ouvir gravações. Eram nossos filhos falando sobre nós pais. E lógico que tinha filhos que estavam passando por situação: papai, não vai embora, papai fica, mamãe isso. E aquela emoção começa a tomar conta. Aí quando eu vejo um filho meu falando, meu mais velho, falo que eu adoro mais a minha família, são os nossos almoços, porque a gente faz de tudo menos almoçar, porque eu sempre fui muito brincalhão, e era uma diversão, porque eu sempre fiz questão de estar presente em todos os almoços, eu tinha oportunidade de fazer isso. Então são essas coisas que eu nunca imaginei na minha vida, é que serão levadas pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pela esposa, pelo marido, pelo companheiro, e assim por diante. É o sistema de cooperação. Nós estamos saindo do sistema de competição. Vai acabar. Nós precisamos cooperar. Competição às guerras. Nós precisamos um cooperar com o outro. Romper fronteiras. Para que assim, através da
cooperação, sejamos mais solidários e fraternos. E é dessa forma que nós conseguiremos conquistar a paz no mundo, agindo com pacificação. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, sigam os seus lares envolvidos em muita paz.